E ele vai falar algo interessante para nós, que vale a pena nesta manhã nós pararmos e permitirmos que a palavra nos confronte. É interessante você permitir que a palavra penetre você nesta manhã. Penetre a mim, como tem feito. E Tiago vai dizer algo que talvez a gente não tenha na nossa prática cultica. Porque Tiago está falando aqui de ouvir a palavra no ajuntamento cristão. Eles se juntavam e ouviam a palavra. O Tiago está denunciando aqui é que vocês juntam-se, ouvem, mas isso não tem sentido nenhum na vida de vocês. Vocês estão acostumados com o que vocês ouvem. Vocês até se impressionam com o que vocês ouvem. Vocês consideram verdade aquilo que vocês ouvem. Mas aquilo que vocês ouvem não está sendo levado à prática na vida de vocês. Por isso o cristianismo de vocês é vão. Irmãos, essa é uma carta que ele diz que o cristianismo não é moldado pelas nossas tintas religiosas. Ele é prescrito segundo o modelo de Deus. É assim que ele deve ser. E quando eu digo que tem algo que a gente não atenta, é uma primeira verdade que eu vou extrair desse texto. Eu vou tentar extrair 4. A primeira verdade é: para que a palavra seja ouvida e seja praticada, é necessário fazer algo que eu temo dizer que nós não estamos fazendo. É necessário que haja um preparo do terreno do coração. Poucos de nós, se não nenhum, se prepara para o culto. Nós não nos preparamos, nós estamos no nosso dia a dia, na nossa correria, e chegamos aqui, alguns chegam com corrida baforida, ainda pensando no resultado do jogo, outros chegam aqui arrastando os pés, mas a mente não está preparada, o coração não está preparado. Porque Tiago não está falando aqui para não cristãos, ele está falando para cristãos. Ele não está falando da palavra que vai salvar, ele está falando da palavra que salvou. Está falando para a igreja. Quando eu não sou cristão, não tem como eu preparar a minha mente para ouvir a palavra, porque ela está dominada pelo pecado. Mas se eu sou cristão, eu posso e devo prepará-la. No Antigo Testamento, antes dos sumos sacerdotes oferecerem o sacrifício pelo povo, eles tinham o seu culto. Eles se olhavam na bacia dos espelhos, ele oferecia sacrifício por si mesmo. As pessoas se preparavam para cultuar a Deus. Nós estamos dentro do mundo pós-moderno que nós aprendemos erroneamente, venha do jeito que você está. Mas a gente precisa parar e pensar se o cristianismo bíblico diz assim mesmo. De onde eu tiro isso nesse texto? Antes de falar de ouvir e praticar, ele fala de 2 necessidades nossas, como preparo para a palavra. Primeiro, ele diz: vocês precisam se despojar de toda a impureza e de acúmulo de maldade. Aqui, queridos irmãos, santificação de pensamentos. A palavra traduzida aqui por purificar seria uma espécie de lavar o que está sujo. Ele denuncia as mentes pecaminosas. Enquanto aqueles que estão ouvindo a palavra, mas suas mentes estão cheias de impureza e de maldade. O que Tiago está dizendo é: isso não vai ter sentido na vida de vocês. A palavra não consegue ser acolhida no coração de vocês se a mente está tomada por impureza e por maldade. É forte isso. Nos imprensa na parede. Nos faz questionar a nossa prática cristã, o nosso culto. Nos faz questionar a forma como cultuamos a Deus. Às vezes, irmãos, estamos tão acostumados com o que fazemos que sequer nos preparamos para fazer aquilo.
E se Deus está falando contigo, por favor, abre o teu coração, permita que Ele continue falando. Eu não entendo que é só a minha voz que está sendo verbalizada. A palavra de Deus está sendo pregada. E depois ele diz algo que causa estranheza para cristãos. Ele diz: esposa-se da impureza e do acúmulo de maldade. Eu fico impressionado, porque acúmulo. A palavra grega aqui quer dizer abundância, excesso. A pergunta então é: mas como cristãos vão ter excesso de maldade na cabeça? Abundância de maldade na cabeça. Debruçado sobre esse texto, a gente chega a uma conclusão a analisar o original dele, que ele pode ser traduzido como excesso de maldade, como uma natureza pecaminosa cuja maldade ainda abunda, e que mesmo depois de convertido, ainda tem resíduos da maldade do homem interior. Assim sendo, o que significa? Joga fora a maldade que ainda resta de você. Aqui, Tiago denuncia as mentes maliciosas. Irmãos, nós temos uma natureza tão pecaminosa, estamos numa geração tão maliciosa, que às vezes nós queremos fazer o certo usando a malícia. Deus reprova isso. Porque Deus nunca vai abençoar o que é errado. Deus nunca vai abençoar o certo se o certo for buscado pela malícia, pela mentira, pelo engano. Vocês estão entendendo por que a palavra às vezes entra, mas não produz? Porque atinge mentes ainda impuras e ainda com o resíduo das maldades da velha criatura. Você entende agora, segundo Tiago, por que a gente ouve, e parece que as nossas opiniões antigas ainda prevalecem? Porque nós não nos preparamos para ouvir. E o preparar para ouvir é isso. Irmãos, eu sugiro você, eu tenho aqui meu continho, mas eu sugiro que você tire um tempinho da tua vida antes de vir cultuar a Deus. Se prepara para isso. Peça perdão aos teus pecados. Eu sugiro que quando você entre aqui, e a gente precisa pensar nisso no culto, que você tenha um tempo antes de cantar louvor, ao invés de ficar beijinho, aperto de mão, dando gargalhada, para, e de você estar entrando para cultuar a Deus. Para, ora, confessa teus pecados, limpa a tua consciência. Peça a Deus de todo o teu coração: Senhor, fala comigo. Eu me despojo da maldade, da malícia. Eu não quero ser assim. Eu quero ser atingido pela tua palavra nesta noite, ou neste dia, ou nesta manhã, neste culto. Então a primeira coisa do preparo para ouvir a palavra é a lavagem, limpeza, purificação da mente, do acúmulo da maldade, das coisas mundanas, do coração malicioso, ímpio. Segundo, ainda dentro desse preparo, eu vou me despir. É porque a palavra despojai-vos aqui, no seu original, quer dizer tirar a roupa suja. Ninguém tira a roupa que não seja para vestir outra. Daí o sentido do texto, que ele diz: despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, e depois acolhei. Não preparo. Eu só posso acolher a palavra se eu me despojar da maldade. As duas coisas não vivem no mesmo recipiente. A palavra de Deus não coabita com a maldade da mente. Pois, irmãos, eu fico extremamente impressionado com a palavra de Deus. Como ela nos confronta. Despoja-se dessa impureza, dessa sujeira da carne, do pecado.
pecado, dessa natureza humana que faz a gente, às vezes, cultuar o erro. Existem pessoas, e nós podemos estar dentre essas, que se vangloriam da sua malícia, que contam seus atos maliciosos como se isso fosse algo positivo. As nossas crianças aprendem malícia conosco, os adultos. Então Tiago está aqui, olha, vocês querem passar por provas? Tem uma coisa, ele diz no verso 20, no verso 21, 19 e 20, quer dizer, ele diz, sejam prontos para ouvir. Tem que ter prontidão para ouvir, preparo para ouvir. Depois ele diz, sejam tardios para se irar. Fica para mim entendido, obviamente, que o que vai tardar a ira é a presença daquilo que eu ouço em mim. Por que nos iramos tanto dentro das nossas casas, gritamos com nossas esposas, com os nossos filhos? Como nós podemos ser pessoas tão atraentes aqui e tão indesejadas dentro das nossas casas? Como podemos ser isso, irmãos? Bendita seja a epístola de Tiago. Não tem problema que ela está nos confrontando, não. Nós somos filhos de Deus. Quando o papai bate, ele não bate para reprovar, ele bate para operar em nós um fruto pacífico de justiça, que vai nos aperfeiçoando nele. Ele diz que acolhei, mas ele não fala acolher de qualquer jeito, ele diz acolher com mansidão. Obviamente que o mansidão aqui está em contraste com a ira do verso 19. Para eu acolher com mansidão, minha mente precisa estar pura, e eu tenho que me despir do acúmulo de maldade, ou do resíduo da maldade que ainda está na minha mente e no meu coração, porque eu sou ser humano. Quando isso ocorre, então eu posso acolher, e acolher com mansidão. Acolher com mansidão a palavra, mesmo quando esta palavra me confronta. O sentido aqui é, uma vez preparados para ouvir a palavra, você não mais resiste à palavra, mesmo quando ela te imprensa na parede. Você acolhe com mansidão. Agora, o interessante do trocadilho de palavra aqui, é que ele diz que nós acolhemos com mansidão a palavra que é implantada. Isso me remete a Hebreus 8, quando ele diz que, Hebreus 8, verso 10, quando ele diz que as leis do Senhor são impressas na mente e no coração, ela já está implantada, e eu preciso fazer com que isso que está dentro de mim tome conta da minha mente e das minhas atitudes. E como isso faz? Quando eu ouço a palavra de Deus pregada de forma fiel. Ela me confronta, e aquilo que foi implantado em mim começa a ser desenvolvido. Você pode ligar esta palavra implantada aí com o verso 18, quando ele diz, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra. Já está aqui em nós. Aquilo que foi gerado precisa se desenvolver, do contrário vai ficar na apatia, na letargia, no cristianismo de tinta religiosa, de domingo, de chavões, de cacuetes, de frases prontas, de habilidades nossas no falar, no agir, nos carismas. Irmãos, nós somos tão pecaminosos que nós somos capazes de falar exatamente aquilo que a outra pessoa quer ouvir, só para você ganhar a empatia, ganhar a amizade e fazer um jogo de identidade. Só que diante da palavra de Deus, nada disso fica em pé. Isso tudo tomba. O que Tiago escreveu aqui, ele era real. Tiago tinha muita questão da lei na cabeça dele. Enquanto Paulo escreve aos Gálatas, denunciando aqueles que